Bom dia a todos presentes. Vamos iniciar a nossa 14ª TPC de Ciência da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Próximo slide, Tânia. Obrigado. Os lembretes importantes que sempre nós pedimos a gentileza para todos: deixar o microfone e câmera desativados, deixar o celular no modo silencioso a fim de evitar ruídos. As dúvidas e interações serão respondidas após a explanação. A formação será gravada e disponibilizada posteriormente, junto com os materiais que serão apresentados. Ao final da formação, será disponibilizado um formulário para registro de participação e as dúvidas oriundas sobre temas não tratados podem ser realizadas ao final da TPC. Próximo, Tânia. A nossa pauta de hoje é a seguinte: vamos ter um aviso sobre o curso de Física Moderna para os professores do ensino médio e a formação contínua da EFAP sobre as inteligências múltiplas. Aplicativos, sugestões, experimentos e materiais em ciência da natureza. Essas duas partes eu vou falar. A homenagem ao centenário de Paulo Freire, com os PCNPs Luiz Felipe, João, Débora Camargo, Leonardo e Tiago Cunha. E finalizando a trilha antirracista com o PCNP Willy Machado. A frase para reflexão, ela vem dentro do contexto da trilha antirracista, essa atividade que vai ser desenvolvida aí por nós da diretoria como um todo, e a frase é a seguinte: todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Esse é o trecho de uma música do grupo Rapa, né? E nos faz pensar um pouco como que essa frase ou essa situação descrita na letra da música, ela acontece no nosso cotidiano. Será que acontece pouco? Será que acontece muito? É um ponto aí para nós refletirmos, tanto como cidadãos e educadores. No slide a seguir, nós temos o curso de Física Moderna para os professores do ensino médio. Esse curso ele é gratuito e tem a emissão do certificado. As instituições que vão postular esse curso são o ICTP Safir, em conjunto com o Instituto de Física Teórica da Unesp. E esse curso, Física de Fronteira, ele é um workshop online voltado para os professores de física do ensino médio, com o objetivo de compartilhar técnicas estratégicas didáticas para a inclusão de tópicos de física moderna e contemporânea na sala de aula, sendo também apresentados métodos para aplicação das atividades em aulas à distância, ou seja, vai estar contemplando a parte relacionada com o ensino híbrido. Em 2021, além dos encontros em português, também estão sendo oferecidas atividades em espanhol. O link já está descrito aí no CAD, né, na imagem, mas se vocês, docentes, quiserem mais informações, tiverem mais dúvidas, vocês podem estar entrando em contato no núcleo pedagógico com a PCNP de Física, Edna Soares. Próximo, Tânia, por gentileza. Em relação à parte da formação contínua, formação continuada, nós vamos trazer um pouco um recorte das inteligências múltiplas. Nós vamos trazer uma parte da atividade que foi realizada, que está sendo realizada no curso de orientação de estudos promovido pela EFAP. Então, quem está fazendo esse curso provavelmente vai se recordar dessa atividade. Essa atividade, quem nos cedeu aqui gentilmente foi a PCNP Daniele Davi, de Matemática. Próximo, Tânia. Tânia vai colocar para vocês agora o vídeo, tá? E dentro desse vídeo aí, a gente, na sequência, os próximos 2 slides, a gente vai ter um tempo para cada um de 2 minutos, cada um com 5 perguntas cada, onde vocês vão anotar as alternativas que vocês escolherem para cada questão. Pode começar, Tânia, por favor.
Você conhece a teoria das inteligências múltiplas? Essa teoria foi proposta em 1983 por Gardner, um professor de Harvard, que revolucionou a forma como entendemos a inteligência. Gardner acreditava que os testes de QI tradicionais eram muito limitados e que, na verdade, não existia somente um tipo de inteligência. Para ele, existem até 8 tipos diferentes de inteligência que se aplicam em diversas áreas do conhecimento humano. Vamos conhecê-las? Inteligência lógico-matemática é a habilidade de desenvolver e resolver cálculos. As profissões em que se destacam o uso desse tipo de inteligência são as de engenheiro, cientista, contador, estatístico, analista, etc. Inteligência espacial visual é a habilidade de compreender imagens, gráficos e mapas e se localizar no meio em que vive. Artistas, arquitetos, fotógrafos, designers e escultores são alguns dos profissionais que se destacam no uso desse tipo de inteligência. A inteligência verbolinguística é a habilidade de usar palavras, desenvolver textos, discursos e aprender línguas. Os profissionais que mais desenvolvem esse tipo de inteligência são escritores, advogados, poetas, jornalistas, redatores, relações públicas, entre outros. Vamos falar agora de duas inteligências com nomes parecidos. A inteligência interpessoal é a habilidade de reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas. Profissionais como terapeutas, professores, psicólogos, médicos e profissionais de RH são alguns que mais mobilizam esse tipo de inteligência. Inteligência interpessoal é diferente de inteligência intrapessoal. Inteligência intrapessoal é a habilidade de conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidade. Esta inteligência diz respeito ao autoconhecimento. Inteligência naturalista. Esse tipo de inteligência está relacionada à habilidade de identificar e distinguir os diferentes tipos de plantas, animais e fenômenos da natureza. Algumas profissões relacionadas ao desenvolvimento dessa inteligência são biólogo, geólogo, engenheiro climático, jardineiro e meteorologista. Inteligência corporal sinestésica. Esta inteligência implica no uso do próprio corpo e a habilidade de controlar os movimentos corporais, o equilíbrio, a coordenação e a expressão corporal. Profissionais como os dançarinos, atores, esportistas, bombeiros, motoristas, entre outros, servem-se muito bem desse tipo de inteligência. Inteligência musical. Permite aos indivíduos produzir, compreender e identificar os diferentes tipos de som, reconhecendo padrões rítmicos. As diversas profissões na área da música estão ligadas ao desenvolvimento desse tipo de inteligência. Você sabia que os estudos sobre a inteligência existencial começaram após a teoria de Gardner e ainda estão em desenvolvimento? Esse tipo de inteligência se traduz na habilidade da pessoa em refletir sobre questões essenciais, próprias ou inerentes ao ser humano em geral. Essa inteligência pode ser identificada em líderes espirituais e filósofos. Esses são alguns dos tipos de inteligências mais estudadas. E você, se identificou com alguma dessas inteligências? Identificou-se com mais de uma? Sim, é possível. Podemos desenvolver mais de uma inteligência. Qual é a inteligência que você percebe mais desenvolvida em você? Anote as suas percepções no seu diário de bordo.
Obrigado, Tânia. Já agradecendo aqui o agradecimento especial de hoje ao nosso PCNP de Língua Inglesa e de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, Tânia Isidio, que sempre está aí conosco, sempre nos apoiando. Próximo PPT que o Tânia acabou de colocar aí, nós vamos colocar tanto nesse PPT e no outro, cada um 2 minutos, para que vocês possam ler e anotar naquele papel que eu pedi inicialmente para vocês, as alternativas para cada questão. Então, esse PPT 2 minutos e o próximo também. Obrigado, Tânia. André? Oi, pois não, bom dia. Bom dia, Thiago aqui, tudo bom? Tudo bem, Thiago? Então, tá bom. Eu não sei se foi feita a explicação do que é para anotar, mas se não, se foi ou não, se você puder, por gentileza, explicar novamente, eu acho que ficou um pouco confuso nesse momento. Não sei se foi uma confusão minha aqui, mas qual é a anotação, né? O que é para fazer diante do slide, por gentileza. Sim, correto, Thiago, tranquilo. Vão ser apresentadas 10 questões, aqui nós temos 5 e depois serão mais 5, onde vocês, cada docente vai ler e vai anotar, por exemplo, a questão 1, aparece um compilado de A, alternativa A até a alternativa H, e vai anotar a alternativa escolhida para cada questão nesse papel, nesse registro aí que eu pedi inicialmente, Thiago. Ok, obrigado, André. De nada, imagina, Thiago. Esse registro se faz necessário porque na última parte, onde nós vamos ter a interação, vai ser aberto para todos os docentes, dos PCNPs. Quem quiser comentar, falar a respeito do resultado que vai ser depois mostrado aí, após esses 2 slides, de como que foi classificada a sua inteligência, se foi um tipo, mais de um tipo, por isso que eu pedi esse registro aí para estar anotando aí na folhinha de papel. Tânia, se você quiser já colocar o próximo slide com as outras perguntas. Obrigado, Tânia.
Tânia, pode avançar para o próximo slide, por favor. De acordo com o registro que vocês fizeram, pode e com certeza vai aparecer mais de um tipo de inteligência. Quando eu fiz esse teste que a Dani apresentou, o meu ficou mais na letra B, que é a inteligência predominante espacial visual, e na alternativa F, que é a inteligência lógico-matemática. Tá? Depois, na interação, a gente vai estar colocando novamente um pouco mais esse card. Se você anotou mais a sua inteligência predominante é corporal sinestésica, se foi a C, a interpessoal, se foi a alternativa D, a intrapessoal, se foi a alternativa E, verbal linguística, se foi a alternativa G, musical rítmica, ou se foi a H, você tem mais o caráter de inteligência naturalista. Próximo, Tânia, por gentileza. Na sequência aqui vem uma breve explicação do tipo, né, de cada inteligência aí que foi colocada no card anterior. Próximo, Tânia. Nesse slide a gente traz um pouco do caráter sinestésico, né, as pessoas que têm esse tipo de inteligência predominante. São pessoas com perfil de mão na massa, do fazer, o prático, preferindo atividades diversificadas e que buscam soluções práticas para os problemas que são apresentados. Sua fala é bem pausada, são as pessoas que falam mais lentamente, e por serem mais direto ao ponto, os tipos de avaliação que elas preferem são do tipo múltipla escolha. Próximo, Tânia. A inteligência é mais ligada aos auditivos. São as pessoas que tendem a conversar mais e dialogar de forma mais explicativa, ou seja, gosta de pontuar bem, de explicar cada colocação. Gostam de participar em palestras, debates e seminários. Por conta de serem mais explicativos na fala, preferem as avaliações orais. Aqui só pontuar docentes, gestores e PCNPs, que quando for identificado numa sala ou dentro de um curso, pessoas que preferem mais oralidade, ter somente um pouco de cuidado, atenção, se às vezes tem uma pessoa que não tem uma dificuldade na fala, enfim, para não gerar um determinado constrangimento. Próximo, Tânia. As pessoas caracterizadas como sendo visuais, elas têm grande percepção visual de tudo que acontece ao seu redor, e estando em debate, tendem a falar rápido e de forma a interromper o outro, né? São pessoas que se colocam de forma assim bem mais pontual, gostam de colocar a sua opinião de uma forma assim bem mais característica. Um resumo que a gente pode citar desses 3 slides, que na nossa percepção educacional, as pessoas, nossos alunos, nossos educandos, eles tendem a estabelecer e também identificar mais de uma forma de inteligência, né? É bem difícil, creio eu, na minha percepção, de encontrar apenas uma pessoa com um único tipo de inteligência emocional. E isso é um contexto que é muito trabalhado hoje por conta do momento que ainda vivemos de pandemia, desse novo contexto educacional que é apresentado do ensino híbrido e etc. Próximo, Tânia, por gentileza. Na sequência, eu vou trazer um recorte para vocês, primeiro, de um aplicativo dentro da Microsoft relacionado com a tabela periódica, e depois nós vamos ter também do material do CEAP, que contempla a parte de tecnologia africana. Próximo, Tânia. Nesse pequeno tutorial que vai ser apresentado a seguir, eu vou mostrar a vocês como que a gente pode instalar, tanto no computador da escola como no nosso pessoal, a tabela periódica disponibilizada pela Microsoft. Próximo, Tânia. Na sequência vem o tutorial de instalação. Pode prosseguir, Tânia. Tânia vai compartilhar agora esse pequeno tutorial que eu fiz, junto com o auxílio específico do PCNP de Tecnologia, Luiz Felipe Figueiredo.
boa tarde, boa noite. Aqui é o PCNP André de Química, da DF Pindamonhangaba. E hoje eu vim mostrar para vocês, através desse pequeno tutorial, como que a gente pode estar instalando a tabela periódica em nosso computador ou notebook. O passo a passo que é bem simples. Vamos clicar aqui no botão Windows, canto inferior esquerdo, onde aparece escrito digite aqui para pesquisar. Nós vamos digitar Microsoft Store. Vamos clicar em Microsoft Store. Vamos ampliando aqui a tela. A gente clica aqui no canto superior direito em pesquisar e vamos digitar a tabela periódica. Nós vamos clicar aqui no terceiro aplicativo, onde está escrito tabela periódica química. Na sequência, nós vamos clicar aqui em instalar. Não precisa digitar o seu e-mail funcional, pode fechar aqui esta caixa. E aqui, ó, no canto superior esquerdo vai estar escrito aqui, baixando tabela periódica química. Aqui vai ser o tamanho do aplicativo. Aqui apareceu que o produto já está instalado. Na sequência, a gente vai ver um pouco sobre o que ele traz de funcionalidade, o que a gente pode estar explorando desse aplicativo. Ele tem uma interface bem amigável. Quando ele aparece instalado, vai já aparecer aqui dentro dos programas do pacote da Microsoft. Você vem aqui, basta clicar. Expandindo a tela que nós vamos ter. A tela inicial nos mostra o quê? A divisão Andréa, Pois não? a gente está sem áudio, o vídeo ficou mudo. Isso que eu percebi também. Tanner, só está aparecendo a imagem da parte que eu falei de clicar em pesquisar em diante, não teve mais o áudio. Configuração aqui vai aparecer as informações gerais do elemento. Aqui a configuração dele dentro da eletrosfera. As informações físicas do elemento, as atômicas e a imagem. Na última coluna, vamos chamar aqui de coluna, se você clicar em Wikipedia, RSC Visual Elements, periodictable.com,
eles vão direcionar você para esses sites, tanto em língua inglesa, ou você pode ter a opção de fazer também a tradução para a língua natal nossa, língua portuguesa. Vamos clicar aqui no periodictable.com. Estamos carregando aqui. Apareceu o erro aqui na conexão. Voltar. Vamos para o RSC. Traduzir a página em inglês? Sim. Fazendo a tradução aqui. Aqui na linha superior a gente vai ter o nome do elemento químico, sua data de descoberta, o cientista que descobriu, a origem do nome e as suas formas alotrópicas. Logo abaixo nós temos algumas características dele, como período, número atômico, o seu estado a 20 graus Celsius, configuração eletrônica. E aqui abaixo, uso, propriedades, história, dados atômicos. Enfim, é uma série de campos aí que você pode pesquisar e ampliar sua pesquisa. Vale lembrar o quê? Que esse recurso é importante para todas as séries do ensino médio, bem como o 9º ano de ciências. Para a primeira série do ensino médio, tem um estudo próprio da tabela periódica e suas funções. Na segunda série, já começa mais a abordagem das ligações químicas, energias de ligação, tipos de ligação química. E na terceira série do ensino médio é mais focado o quê? Para a química orgânica, que também está relacionado com esses conteúdos, tanto da primeira quanto da segunda série. Espero ter ajudado aí. Um grande abraço a todos, boa formação. Pessoal, a parte que ficou um pouquinho sem o áudio, onde deu tipo aquele gapzinho ali do pesquisar, o que que acontece? No pesquisar, você pode digitar o nome de qualquer elemento químico e clicar na lupinha, ou você tem a opção direta de clicar no próprio elemento químico na tabela periódica. Quando você faz um desses dois procedimentos, vai abrir aquela tela onde retornou o áudio, onde eu falei específico do elemento químico hidrogênio. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, depois vocês podem colocar no chat, tá bom? Passando aqui continuando a nossa pauta, aqui a gente vai entrar mais específico na educação antirracista. Vou apresentar um material que foi compartilhado aí pelo PCNP de Geografia, Leonardo Mamed, que trata da tecnologia africana na formação brasileira. Próximo, Tânia, por favor. É um material de estudo bem interessante, com forte caráter histórico, contextualizando principalmente os componentes curriculares de ciências, química, arte, geografia, história, língua portuguesa, enfim, dá para a gente trabalhar de uma forma bem interdisciplinar com esse material. Esse material é do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, e o autor dele é o Henrique Cunha Júnior. Próximo, Tânia. Esse material vem de encontro ao trabalho de toda a DE, como eu já disse inicialmente, em relação à trilha antirracista e seus eventuais desdobramentos, e está dentro do contexto da Lei Federal número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. PCNP Leonardo, passo a palavra aí se você quiser tecer algum comentário sobre o material, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Vocês me ouvem, André? Sim, bom dia, Léo. Bem-vindos, estou na escuta, sim. Obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui com vocês todos. Como o André já adiantou,
esse material que depois ele vai disponibilizar para vocês, e também está na sugestão que foi enviada de pauta para o sábado letivo de atividades, roteiro de atividades do sábado, com material de apoio também. É um material riquíssimo, não é só ele, existem outros materiais, né, que dá para ser pesquisado. Ele contribui aí para a implementação da Lei Federal de 2003 e converge, né, com a proposta da SEDUC, que é sobre a educação antirracista. Então, eu e o André, a gente está ainda estudando formas de elaboração de atividades interdisciplinares. Então, as ciências humanas, a gente tenta articular algumas formas de atividades para que sejam mais significativas para os estudantes, né, e também contribuam para uma educação de desconstrução da visão, principalmente eurocêntrica, que a gente tem da colonização do Brasil, que, né, acho que a maioria que conhece, a gente sabe que precisa ainda muito avançar. Então, para desconstruir a ideia de que a população vinda da África, trazida para ser escravizada aqui no Brasil, elas foram apenas, né, escravizadas como mão de obra, para diversas funções, né? Então, nesse livro, o professor Henrique, ele traz para a gente as contribuições das populações vindas da África, e uma delas que a gente elencou foi a produção do sabão, né, André? Então, se tiver mais alguma coisa que você queira que eu comente, você me fala, ou o pessoal tiver alguma dúvida, mas eu passo a palavra para você. Agradeço aí pelo comentário, Léo. Não só você, mas toda a área de conhecimento é sempre bem-vinda ao nosso ATPC. Isso só agrega mais conhecimento, mais interação, mais troca de saberes, e isso é importante não só para a nossa área dentro de núcleo pedagógico, mas isso tem que ser uma política para todo o ramo do conhecimento. E agradeço as palavras. Dentro do contexto que você falou da nossa atividade fazendo sabão, ela vai passar por uma perspectiva histórica, assim como a técnica que os escravos, né, trazidos da África, eles tinham como fazer esse manuseio na produção do sabão. É importante ressaltar também que várias técnicas, vários fármacos, né, que nós utilizamos hoje em dia, muita gente pensa, isso é originário da indústria europeia ou americana. Não, é de origem africana. E esse livro, dentro de um contexto bem amplo, procura mostrar o quê? Justamente essa conexão que existe e desmitificar, né? Tirar o mito de que tudo que é bom, tudo que a gente conhece é de origem americana ou europeia. Obrigado, Léo. Tânia, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu trago uma obra do Debré, né, sobre o velho africano e seu instrumento, o oricongo. Eu vou, na sequência, passar a palavra agora de forma mais pontual para os PCNPs Luiz Felipe, Leonardo, João Marques, Débora Camargo e Tiago Cunha, onde eles vão compartilhar conosco um pequeno recorte que foi feito na TPC, na área de Ciências Humanas, trazendo um pouco da obra e fazendo uma contextualização, uma homenagem ao Paulo Freire. Os materiais que vão ser apresentados pelos PCNPs, eles também vão estar disponíveis no e-mail que eu vou estar encaminhando para as escolas após o almoço. São materiais que a gente pode fazer o download, fazer uma maior reflexão, fazer uma maior leitura mais detalhada. Passo a palavra aí aos PCNP citados. E já agradeço a todos a presença. Uma ótima quinta. O Willi, que vai falar na sequência também, seja bem-vindo. O Tânia, que já é praticamente nossa área, nosso agradecimento e a nossa gratidão. Obrigado a todos os docentes. Passo a palavra. Obrigado, André.
vou pedir para o Tanner para passar o slide, por favor. Então, nós vamos falar aqui sobre as lições de Paulo Freire, né? A minha parte é a primeira, eu vou só traçar um panorama, né, da figura do Paulo Freire, e depois os colegas vão aprofundar mais, que é a especialidade deles, tá joia? Tanner, pode passar, por favor. Esse ano nós comemoramos o centenário do Paulo Freire e por isso a importância da gente revisitar essa figura ilustre e falar um pouco da obra dele. Pode passar, por favor. Bem, então, como eu disse, né, um pequeno panorama. O Paulo Freire é patrono da educação no Brasil, é autor de 25 livros, é o terceiro autor de humanidades mais citado no planeta e ele tem mais de 75 mil citações no Google Scholar. Isso aí demonstra, né, a pujança do trabalho dele na área de humanidades, pedagogia e afins. Pode passar, por favor, Tanner. Bem, de onde o Paulo Freire veio, né? O Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, por isso, né, a comemoração do centenário dele, no Recife, em Pernambuco. E logo cedo ele experimentou as dificuldades de sobrevivência das classes populares, lá em Pernambuco. Pode passar, por favor, Tanner. Bem, em 1958, o Paulo Freire apresenta a tese para um concurso da Universidade do Recife. E é nessa tese que a gente encontra o embrião de todo o pensamento freiriano. Ali é a gênese, né, onde ele começa a traçar o pensamento freiriano. Bem, o Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação, pelo MEC, ainda no governo de João Goulart. Bem, a gente sabe, né, que o governo de João Goulart sofreu um golpe e, após esse golpe militar, ele foi acusado de comunismo e foi um dos primeiros brasileiros a ser exilado. Saindo do Brasil, ele vai se exilar no Chile, onde ele auxilia, né? Ele vai trabalhar em conjunto com o Instituto Chileno de Reforma Agrária. Depois, em 1969, ele vai cooperar com a Universidade de Harvard. Pode passar, por favor, Tânia. Bem, ele também passou em 1989 pela Secretaria da Educação do município de São Paulo, tá? Durante seu mandato como secretário da Educação, ele implementou movimentos de alfabetização e principalmente empenhou-se na recuperação salarial dos professores, junto com a Luísa Erundina, né, que foi a prefeita. Pode passar, Tânia, por favor. Bem, um evento importante na biografia do Paulo Freire é o que muitas vezes é chamado de as 40 horas de Angicos, que foi uma das maiores realizações de Freire no Brasil, ocorreu em 63, quando o pensador comandou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do Rio Grande do Norte, Angicos. Na mão do Paulo Freire, 300 adultos, moradores da cidade, foram alfabetizados em 40 horas de estudo. Lembrar aqui, é algo que o Leonardo Mamed salientou bem, cabe destacar, né, que essa ação do Freire não é uma ação de como é rápido alfabetizar, não é algo processual, né? A preocupação dele não é essa, não é alfabetizar da maneira mais rápida e conseguir alfabetizar muitas pessoas em poucas horas, né? Por quê? Porque um objetivo dele não era criar somente leitores, mas junto com a alfabetização, estimular o pensamento político e filosófico para ser aplicado na vida dessas pessoas. Então, a preocupação não era alfabetizar rapidamente pessoas, mas era torná-los dominantes das letras e, por meio disso, estimular o pensamento político e filosófico para ser aplicado na vida. Também utilizar na geração de novos empregos mais salubres, no ensino dos direitos do cidadão e ainda render direito ao voto, porque na época os analfabetos não tinham o direito ao voto. Tudo bem? Pode passar, por favor. Bem, então eu só construí esse panorama, né, geral do que foi Paulo Freire, e agora eu vou passar a palavra aos colegas especialistas que vão se aprofundar nas ideias de Paulo Freire. Muito obrigado. Valeu, Luiz, obrigado. Também gostaria de agradecer, né, ao espaço, né, o convite do PCNP André, né, que é sempre muito importante que todos, né, independente da área, né, independente da área de conhecimento, parem e reflitam a respeito da obra desse filósofo, né, tão importante principalmente no estudo da nossa realidade,
né, da realidade do nosso país, do Brasil, né? A gente sabe que nós enfrentamos muitos desafios, e esses desafios são postos muitas vezes como uma cachoeira que despeja uma fúria imensa sobre as nossas pessoas, e a gente corre o risco, inclusive, de ser afogado por todas essas demandas, né, que passam, né? E uma coisa João? interessante... Oi, meu áudio está ok ou está ruim? Seu áudio está ok. Eu não sei se você abriu sua câmera, está preto aqui. Se você puder fechar e abrir de novo, para a gente ver se você aparece, por gentileza. Ok. Isso, João. O áudio está ok, mas está sem imagem. Foi agora? Ou não? Não. Não? Então eu vou falar mesmo com a câmera fechada, tá? Que pode ser que tenha acontecido algum problema aqui, eu posso até travar, não sei. Tudo bem, Só João. retomando a ideia, né, como eu estava falando, às vezes a gente acaba, né, a gente precisa de um espaço sempre para reflexão, para parar, para pensar, e filósofos e pensadores como Paulo Freire são de suma importância para a gente, principalmente, pensar no nosso papel enquanto educadores, enquanto professores, né, e no momento, principalmente, em que o Luiz e o Leonardo comentaram, né, o nosso currículo, ele já prevê as interfaces, né? Já prevê a conversa, né? Entre as diferentes áreas, né? Então, ciências humanas dialoga com linguagens, que dialoga com matemática, que dialoga também com ciências da natureza. Então, hoje em dia é impossível a gente pensar apenas no componente pelo componente, né? É necessário que a gente tenha essa visão do outro, né? Então, nada mais apropriado que a gente trazer uma reflexão sobre a obra do Paulo Freire no ano em que ele completaria 100 anos, tudo bem? A minha parte nesta homenagem, vamos assim dizer, né, eu vou tratar com vocês alguns apontamentos de uma das primeiras obras, e talvez a mais célebre, né, que é a Pedagogia do Oprimido, tá ok? Pode passar para o próximo slide, por favor. Este livro, né, ele foi escrito em 1968, tá? Quando o autor encontrava-se exilado no Chile. O Luiz, né, comentou, né, o Paulo Freire, ele, em virtude do golpe de 64, ele acabou se exilando no Chile, e lá ele escreveu Pedagogia do Oprimido, ok? O livro ficou proibido aqui no Brasil, né, só foi publicado em 74. Ele é um ensaio, né, que foi dividido em 4 capítulos, tá? E aí, pelos capítulos, a gente vai ter a justificativa, né, do que ele chama de pedagogia do oprimido, concepção bancária, né, da educação como instrumento de opressão, pressuposto e a crítica do autor, e a dialogicidade, que seria o quê? Como que eu faço, como que eu vou atuar enquanto agente transformador, agente social, para me romper com essa ação, né? Então, a teoria da educação como prática de liberdade e a teoria da ação antidialógica. Então, pode passar para o próximo. A ideia não é a gente aqui nesse pouco tempo abordar o livro como um todo. É um livro pequeno, se a gente pensar no número de páginas, mas é uma leitura densa em virtude dos conceitos que o Paulo Freire traz neste material, né? 2 deles acabam sendo, assim, acabaram sendo assimilados de modo geral por todas as áreas, em especial o conceito de educação bancária, que é um dos pontos que eu pretendo tratar com vocês. Então, para começo de conversa, né, assim que você pega o livro, a gente tem uma introdução escrita pelo próprio autor, né, pelo Paulo Freire, com uma dedicatória, né, onde ele vai dizer que aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então, o Paulo Freire, dentro do seu ensaio, né, ele vai desenvolver a ideia de que nós temos na sociedade, né, uma relação muito presente de oprimidos e opressores, né? Nós vivemos em uma sociedade que não é uma sociedade igualitária, uma sociedade de classes, né? E essa sociedade ela é marcada por relações de opressão. Então, esse recorte que eu coloquei para vocês nesse slide, né, que é um slide que foi escrito
no outono de 68, né, lá em Santiago, a gente tem algumas ideias importantes aí. Então, não são raras as vezes em que participantes desses cursos, ele está falando aos alunos da Universidade, né, do Chile, numa atitude em que manifestam seu medo da liberdade, se referem ao que chamam de perigo da conscientização. A consciência crítica, dizem, é anárquica. Anárquica aqui no sentido de desordem, de algo que não tem o mínimo de organização, tá? Uma coisa realmente confusa, tá? Ao que outros acrescentam, não poderá a consciência crítica conduzir à desordem? Há, contudo, os que também dizem, por que negar? Eu temia a liberdade, já não a temo. Então, ele começa o livro com essa provocação, falando a respeito do medo que muitas vezes as pessoas possam sentir em relação à sua liberdade, tá? Então, discutia-se na oportunidade a conscientização de uma situação existencial concreta de injustiça não poderia conduzir os homens dela conscientizados a um fanatismo destrutivo, ou uma sensação de desmoronamento total do mundo em que estavam esses homens. Então, o Freire, ele lança a seguinte questão, né? A partir do momento em que você busca a liberdade, o primeiro sentimento é o sentimento de medo. O que pode vir depois disso? Então, ele vai falar sobre a sensação de desmoronamento. Então, eu estou aqui na minha zona de conforto, vamos dizer assim, né? E a partir das mudanças que possam se processar, como ficarei no futuro, como que será, né? Então, o medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência do seu portador, o faz ver o que não existe. Então, aí, dentro da construção, né, que o Freire executa nesta obra, né, ele lança daí, pode passar para o próximo, ele lança o conceito de que os opressores, eles lançam lançam nos oprimidos, introjetam algumas sombras que fazem o seguinte, que fazem esse oprimido querer ser o opressor. Existe uma frase bem famosa também do Paulo Freire, que diz, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E essa frase também está diretamente ligada ao que a gente viu no slide anterior, que é a questão de que a liberdade pode levar a um fanatismo destrutivo, né? Que seria, assim, você não teria uma construção de uma nova sociedade, né, baseada no diálogo, baseada no amor, né, e sim a destruição e a ruína que vem a partir disso. Então, esse conceito, o Paulo Freire, ele mostra que é um conceito errado, um conceito errôneo, tá? E identifica que, no meio desse processo, muitas vezes, os opressores, né, eles acabam transferindo muita coisa para o oprimido. Então, o oprimido, ele não se percebe enquanto ser oprimido, né? Ele vai dizer no livro, inclusive, que as benesses, as coisas que são dadas, né? Elas chegam muitas vezes como um presente, né? Mas, na verdade, elas devem ser assim, deve existir um movimento no sentido do oprimido enxergar isso e principalmente se organizar para ir na contramão disso, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Aí a gente chega na concepção da educação bancária, né? Essa concepção, ela é uma concepção muito presente na pedagogia, mas muitas vezes ela acaba sendo reduzida a simples prática em sala de aula, né? Então, a gente, principalmente os mais antigos, né, os que já estão há mais tempo, já deve ter ouvido em algum momento aquela expressão de que, olha, você precisa diversificar, não dá simplesmente para fazer cópia ou somente realizar atividades, precisa ir um pouco além, e aí relaciona isso com a educação bancária, né? É importante a gente dizer que, além desse conceito, né, a educação bancária ela possui também um viés de libertação, tá?
Então, em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens. Nesta, na melhor das hipóteses, equivocada concepção bancária da educação. Então, quando ele fala que os homens é que acabam sendo arquivados, ele fala dos homens em relação às suas potencialidades, em relação às suas liberdades. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Então, aí a gente tira a relação, né, uma outra frase também, né, que muitas vezes a gente chega em sala de aula e a gente acaba muito mais aprendendo com os nossos alunos do que propriamente ensinando. E somente a nossa aula, né, ela é imprevisível em vários aspectos. E muitas vezes a gente chega com uma proposta, a aula acaba se desenvolvendo por um caminho e a gente acaba tendo muito aprendizado. Então, é importante a gente deixar de lado aquela visão, né, de que o aluno é somente um recipiente, é somente uma tábula rasa onde vai ser depositado o conhecimento. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, eu finalizo a minha parte, antes de passar para a PCNP Débora, com uma tirinha da Mafalda, né? Se eu não estou enganado, hoje faz 1 ano do falecimento, né, do autor, né, do Quino, que é o autor da tirinha, né, que é um humorista argentino, né? Então, a gente tem aí, né? Minha mãe amassa só, sim, amassa só e salga a massa se amassa na mesa, a massa é sã, sim, essa massa é sã. E aí ela vai embora, bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, pensando no que a gente acabou de comentar, né, muito brevemente sobre essa concepção bancária, né, a relação do sentido, né, nas nossas aprendizagens, o que a gente está realmente levando, né, e isso diretamente faz relação à pedagogia do freiriana, e principalmente quando, né, no início da TPC foi dito, né, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. A pedagogia da freiriana, ela trabalha principalmente para a gente combater esse preconceito, essas visões, né? Essa naturalização que muitas vezes ocorre, né? Essa banalização de situações de opressão, de situações de racismo, enfim. Eu agradeço a participação. E agora eu passo a palavra para a PCNP Débora. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia. André, só confirma se o áudio está ok. Sim, Débora, está ok. Aqui, tranquilo. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, bom dia aos professores, né, que estão acompanhando a nossa TPC, aos professores que vão assistir posteriormente a gravação. Agradeço ao André o convite para participar com vocês. Hoje eu trouxe uma reflexão bem breve, que segue aí a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, levando para o contexto da inclusão. Tá? Pode passar, Tanner. Então, essa obra, Pedagogia do Oprimido, eu fiz uma breve reflexão no sentido da gente contextualizar e refletir o que Paulo Freire dialoga com a gente, pensando aí em todo o contexto histórico e o caminho que a gente está percorrendo, né, para a inclusão e contextualizando para os nossos alunos, para o atendimento aos nossos alunos. Pode passar. Então, eu começo aqui com essa questão que Freire dialoga acerca das sociedades, né, que elas têm ali uma dinâmica já estruturada que conduz à dominância de consciências. Então, essa dinâmica que é estruturada e que é dominante, ela estabelece a relação de opressor e oprimido. Então, e isso reflete diretamente na pedagogia também. Né? A pedagogia, ela não foge dessa dinâmica, então acaba sendo também uma pedagogia dominante. Né? E aí entra a questão que os métodos de opressão, eles não podem, de forma contrária, servir à libertação dos oprimidos. Então, ela estabelece também uma relação de opressão.
E o que isso tem a ver com a educação especial, com a inclusão, né? Pode passar. Então, eu pensei em trazer para o contexto histórico, né? Importante a gente saber o contexto histórico e o que o passado reflete ainda atualmente nesse processo de inclusão. As pessoas com deficiências e transtornos de neurodesenvolvimento, elas foram segregadas por meio de práticas homogeneizadoras construídas a partir de um padrão anormalidade, referenciado pelo princípio da individualidade e da competitividade. Então, eu até destaquei essa questão do padrão anormalidade. Antigamente, ali falam que foram feitas práticas de segregação, mas antes da segregação, existiu o período de extermínio, né? Então, a sociedade, ela tinha uma dinâmica que buscava o padrão, a perfeição, né, com base em critérios que eram ditados ali pela sociedade, e eles, na busca do padrão à normalidade, eles exterminavam as pessoas que tinham deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento, né? E após o período de extermínio, tem o período de segregação, e nessa época, até, por exemplo, no período ali feudal, as pessoas que tinham deficiência, pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, elas eram os bobos da corte, né, por exemplo. Então, assim, elas nunca tinham o direito a ter a dignidade humana. Elas eram excluídas dos direitos básicos da vida, né? Então, sempre tendo ali essa relação de opressão. Pode passar. Elas, por muito tempo, elas foram ignoradas pelo poder público e deixadas à mercê de solidariedade de atendimentos assistenciais. Então, aqui a gente já entra num período de integração, né? Essas pessoas, elas começaram a participar da sociedade, elas já não eram mais excluídas, porque antigamente elas não podiam nem se socializarem, né? Então, elas passaram a poder estar ali em sociedade, porém elas ainda frequentavam ambientes em que só tinham pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, né? Então as entidades assistencialistas, elas não tinham ainda o direito à educação, né? E isso foi por muito tempo. Se a gente for parar para ver todo o contexto histórico, é muito recente quando essas pessoas passaram a ter o direito à educação. E isso, consequentemente, né, privou elas do convívio social, e porque elas eram ditas até então aí como diferentes e incapazes, né? E aí, tudo isso contextualizando para essa obra da pedagogia do oprimido, como o João colocou, a gente consegue perceber essa relação de opressão que elas viveram e que, na verdade, vivem ainda, né? Pode passar. Essa exclusão imposta comprometeu a autonomia intelectual. Se eles não têm o convívio social, não tinham direito a uma educação, não tinham estímulos cognitivos, né, era somente asilos que atendiam essas pessoas, elas foram privadas do direito até a desenvolver ali a autonomia intelectual, né? Justamente porque elas eram ditas como incapazes. As pessoas limitavam, na verdade, a capacidade de inteligência dessas pessoas. Pode passar. Então, a ideologia da opressão, ela não deve ser o referencial, né, um objeto referencial para a construção de uma escola inclusiva. Isso eu trago até para o nosso contexto de hoje, né? Tendo todo o passado já que atrasou todo esse processo de inclusão dessas pessoas, nós não podemos ter como base essa relação de opressão, né, para a construção de uma escola inclusiva. Muito pelo contrário, a gente tem que libertar os nossos alunos desse sistema de opressão. Então, a inclusão, ela é um processo que ainda está em desenvolvimento devido ao seu histórico de opressão, e logo as práticas inclusivas também estão. Você pode voltar para mim, Tanner, por favor? Gente, eu me perdi aqui. Logo, as práticas inclusivas também estão gradativamente sendo construídas, mas até quando os nossos alunos vão esperar, né? Então, aqui, proponho até uma reflexão da gente parar para pensar nas políticas públicas, né? As políticas públicas que garantem aí o direito à educação aos nossos alunos, que são público-alvo da educação especial, políticas públicas que de fato sejam efetivadas, né, e que possibilitem a inclusão, elas são muito recentes. Um exemplo que eu dei na TPC de Humanas é o caso de alunos surdos, né? As políticas públicas para pessoa com surdez são muito atuais. Eles comemoraram o Dia dos Surdos no dia 26 de setembro, e os surdos, eles tiveram um reconhecimento legal da língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação só em 2002.
Então, até 2002, eles não tinham esse reconhecimento, né? Um outro exemplo é a legislação que permite que possibilita com que esse aluno tenha acesso a Libras na escola, na rede estadual, por exemplo, foi em 2009. Então, até 2009, os alunos surdos, eles só ficavam ali, né? Eles não tinham acessibilidade à comunicação. Então, é muito recente, né? E pelo fato de ser tudo muito recente, o processo de inclusão ainda caminha vagarosamente. Pode passar. Então, a filosofia de Paulo Freire, ela se mostra muito contemporânea, mesmo que tenha sido escrita, né, como o João comentou, Pedagogia do Oprimido, ela só foi publicada aqui no Brasil em 74, né? Está confirmando aqui em 74, é muito recente. Mas ela, trazida para esse contexto, ela é muito coerente e ela traz aí um conceito de uma real inclusão. Porque quando Paulo Freire ele fala de libertação do processo aí de opressão, de opressor e oprimido, ele pensa numa inclusão para todos, né? Não especificamente a público-alvo da educação especial, mas todos, né? Todos têm direito a essa educação, uma educação que atenda às necessidades, que seja uma educação aí significativa, né? Sem discriminações de qualquer natureza e que reconheça as diversidades físicas, sensoriais e intelectuais, assim como tantas outras diferenças. Pode passar. Então, a inclusão ela é construída por meio de uma relação dialógica, né? Como Paulo Freire defende. A importância de nós, como professores, ter essa relação dialógica com o nosso aluno, também ter uma relação dialógica com os nossos colegas, com a família dos nossos alunos, porque é por meio desse diálogo que a gente consegue construir possibilidades para uma inclusão para esses nossos alunos, né? Então, o professor, ele aprende ao ensinar e o aluno aprende também. E o aluno, ao aprender, também ensina, né? Então, essa troca de experiências de professor e aluno, ela é fundamental, principalmente para esse processo de inclusão. E aí, o professor, né, sempre que puder, ter o incentivo à autonomia dos seus educandos e valorizar os saberes dele. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar em ATPC com vocês, né, sobre adaptação curricular, enfim, eu sempre prezo pela importância do professor conhecer o aluno, né? Porque a partir da valorização desse saber, que ele vai conseguir respeitar a condição do estudante. Pode passar. Bom, eu finalizo aqui a minha fala. Essa é a referência, né, do material que foi utilizado. E agradeço e passo a palavra. Obrigado, Débora. Vou agradecer novamente. Vocês me ouvem bem? Beleza. Vou agradecer novamente o convite, né, e o desafio aí que o André nos colocou, porque falar em tão pouco tempo e homenagear ao mesmo tempo um dos grandes, o patrono da educação brasileira, né, tão atacado aí nos últimos 5 ou pelo menos 3 anos, há 3 anos pelo menos, por uma parcela da própria população brasileira, tá? Sem conhecer a própria obra do Paulo Freire e a sua trajetória, como o Luiz tentou sintetizar tão primorosamente em pouco tempo. Então, é um autor que traz para a gente várias reflexões, a gente não vai esgotar aqui a obra dele, como colocaram anteriormente, e eu trago a ideia de autonomia para a gente refletir, principalmente do livro Pedagogia da Autonomia, mas pensar para além da própria obra dele também, é uma das últimas, o Thiago vai comentar também uma das últimas obras dele, em 96 que ele vai publicar esse livro, Pedagogia da Autonomia, e a autonomia que é tão falada no nosso meio hoje, da educação e tantos outros. Eu trago essa, talvez, oposição, né, uma autonomia entre o individualismo e a solidariedade, né? Então, a perspectiva do próprio Paulo Freire é uma perspectiva de olhar de uma autonomia que não centrada em si, então, portanto, que dialoga ou faz, né, esse movimento de propor um diálogo entre, no caso da educação, o professor e o aluno, mas também entre nós, professores. Tá? Pode passar, Tânia, por favor. E aí ele vai fazer uma crítica, né? Já no final da década de 90 a gente tem um contexto aí
do capitalismo se mostrando crítico, né, mais uma vez, entre as suas ondas de crise, mas agora revelando aí também, não só do ponto de vista econômico, mas social. A gente vê o final da década de 90 no Brasil, processos críticos do ponto de vista político e econômico. Hoje, né, é muito comum, então, parece que a própria obra do Paulo Freire, ela não vai também perdendo a sua atualidade, porque diz respeito muito a uma parcela, né, dialoga muito com uma parcela da população que hoje, por exemplo, vem aumentando, né, mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, né, a miséria, a fome batendo as portas de milhões de pessoas, a inflação. Então parece que a década de 80 e 90 está sendo reposta, mas parece que de uma outra forma e de uma forma estranha, né? Então o Paulo Freire vai colocar uma crítica já no final da sua obra também ao neoliberalismo. Então eu trago aqui uma frase dele para a gente refletir: a ideologia fatalista, né, do imobilizante. Então a ideia neoliberal, né, que é uma ideia nada mais do que uma intensificação das relações capitalistas, que impõe um individualismo, uma competitividade, como a Débora colocou anteriormente, né, não propõe uma solidariedade, anima um discurso neoliberal que anda solto no mundo. Isso ele está falando no final da década de 80, 90. Então dá para a gente pensar isso atualmente, né? Com áreas de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, né, que de histórica e cultural passa a virar quase natural. Então ele critica essa naturalização da realidade e propõe uma ideia de autonomia que não é um ser centrado em si mesmo, um autômato, né, uma peça de uma engrenagem, mas um ser social, cultural, histórico. Tá? Então, eu trago também o Gadotti, que é um grande leitor do Paulo Freire, foi contemporâneo durante um bom período da vida do Paulo Freire, que vai falar que o neoliberalismo é visceralmente contrário ao núcleo central do pensamento do Paulo Freire, que é a utopia. Então, enquanto o Paulo Freire vai pensar o sonho, a utopia, a esperança, o pensamento neoliberal ele vai ser calcado num presente sem possibilidade de um futuro e sem possibilidade de transformações, principalmente do ponto de vista social, né, de justiça social, que é uma das lutas do Paulo Freire. Pode passar, por favor. E aí, automatismo não é autonomia, então é importante frisar isso, né? A educação não pode orientar-se pelo paradigma da empresa, que dá ênfase apenas à eficiência. Esse paradigma ignora o ser humano, né? Então, nós nos tornamos um fator humano, um fator, mais um aspecto dessa engrenagem, e não seres humanos com capacidade de reflexão, de pensamento, de criação, né, de possibilidades de criar um outro futuro. Então, para não me alongar mais e também poder sintetizar o pensamento, pode passar, Tânia, por favor. Eu vou concluindo aqui para sintetizar, pode passar também. Que o Paulo Freire ele vai externar, né, na própria obra dele, Pedagogia da Autonomia, essa raiva, né, que ele tinha da ideia neoliberal de destruição dos sonhos. Tá? Pode passar. E que, por fim, né, ele vai fazer ou agrada a ele a ideia de afetividade, de alegria, capacidade científica, domínio técnico, tá? A serviço da transformação e não da imobilidade, do individualismo e da competição, né? Então, Paulo Freire tem esse olhar calcado muito na solidariedade e não no individualismo. E pode passar. Por fim, a ideia de futuro, né? Que o Gadotti coloca que, para o Paulo Freire, futuro é possibilidade e para o neoliberalismo é uma fatalidade. Então, para a gente pensar possibilidades de construções,
né, de diversidade nesse cenário que a gente tem hoje, tanto na educação quanto na realidade social brasileira. Pode passar. Aqui estão as referências, tanto do Gadotti quanto do próprio Paulo Freire, para vocês que quiserem consultar. Eu vou encerrar, eu sei que ficou meio corrido essa parte aqui, para a gente não prejudicar a fala dos nossos colegas, amigos aqui, que vão passar depois. E aí eu passo a palavra para o Tiago, para ele encerrar essa nossa conversa sobre Paulo Freire. Valeu, Léo, obrigado. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar aqui com a equipe toda de Ciências da Natureza e Matemática, né? Agradeço o convite também do André para a gente fazer essa breve explanação sobre o que a gente apresentou nessa TPC dessa semana de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em torno aí da obra do Paulo Freire, que é uma vasta obra, como já foi mencionado aqui, né, e a nossa intenção, né, como também já foi mencionado, não é destrinchar os livros, né, mas trazer um pouco de livros aí bem significativos para dentro da trajetória do Freire, para, obviamente, né, aguçar, estimular um pouco o interesse aí pela leitura, né, dessa figura tão importante assim, para a construção, né, da educação em território não só nacional, como fora também, né? Paulo Freire desenvolveu alguns trabalhos bem significativos em exílio, né, inclusive na África. Então, seria a nossa ideia justamente só trazer um pouco de cada desses livros, né, que marcam bem a trajetória do autor e apresentar para vocês em forma de despertar, né, com interesse de despertar a curiosidade pela leitura, que como o próprio Leonardo falou, né, a obra, né, e o trabalho, toda a construção que o Freire fez em vida, vem sendo atacada, né, nos últimos anos, mas de forma assim irresponsável até, né, por ser um ataque desprovido de conteúdo, né, e inclusive ataque por parte daqueles que não leem o trabalho, a obra do Paulo Freire, né? Então essas polêmicas que surgem em torno da vida de determinadas figuras, né, como o Paulo Freire aqui no caso, elas estão mais a fim de criar opiniões nocivas, né, do que realmente a formação de um senso crítico, uma vez que essas polêmicas surgem de fofocas, né, de intrigas que não se apropriaram do conteúdo ao qual estão atacando, né? Então, eu trago rapidamente aqui também alguns elementos do último livro escrito pelo Paulo Freire. Esse livro ele escreveu no último ano de vida, Pedagogia da Indignação, e ele foi terminado antes do Paulo Freire falecer, né? E quem preparou a edição desse livro, pode passar por gentileza, Tânia, foi a sua esposa, Ana Maria Araújo Freire, Anita, né? E o livro foi terminado, escrito pelo Freire em 97, logo na sequência do Pedagogia da Autonomia, e a Anita, ela preparou a edição que foi publicada em 2000. Okay? Pode passar por gentileza. Ele está dividido em duas partes, que são as cartas pedagógicas e outros escritos. É importante apresentar aqui que esse é um livro em tom, como a gente vê, ele começa com cartas, né? Então, em tom assim de um endereçamento bem pessoal, social, né? O Freire está escrevendo cartas ali, como se escreve para amigos, pessoas conhecidas. Então, ele tem essa perspectiva. É um livro que tende a ser um bate-papo e que se torna também uma súmula do trabalho do autor, né, do educador e pedagogo aí, que foi o Paulo Freire. Então, ele assume aí uma voz, né, narrativa, mais coloquial, prosaica, né, e ele pretende conversar nesse livro com professores e professoras, pais e mães, operários, né? A ideia dele é trazer a escrita e as suas reflexões para o chão mesmo do trabalho e da convivência. Pode passar, por gentileza.
E, sobretudo, nesse livro, o que está em questão, pode passar para o próximo slide, por favor, buscar, né, essa apreensão de leitura de mundo, né, de pais e mães, professores e professores, estudantes, operários, e oferecer a eles, né, a esses correspondentes, né, já que o livro é um livro epistolar, a princípio, né, um envio de cartas aí para o mundo, oferecer a eles ferramentas, né, de enfrentamento às visões e discursos pragmáticos, fatalistas, neoliberais, vigentes sobre a educação. Então, tem um propósito aí de apresentar uma prática educativa libertadora, né, à luz do que o Freire, né, nomeia aí de pedagogia progressista. Pode passar, por gentileza. São dois pontos ali que são problemáticos nesse livro, que o Paulo Freire vai desenvolver uma crítica ao longo do livro, que é a licenciosidade, né, e o autoritarismo. Né, já que é um autor muito preocupado com a ideia da liberdade, da autonomia, da formação de uma consciência crítica, né, ele traz, nesse diálogo epistolar, uma crítica, ele desmonta, desconstrói, né, esses dois posicionamentos, seja o licencioso, seja o autoritário. Né, o licencioso como aquele que confunde a liberdade com fazer o que se quer, né, o que quiser, e o autoritário como aquele que suprime, né, nas relações o direito de exercer a liberdade. Ele considera autoritários e licenciosos trabalham contra a urgente formação e contra o não menos urgente desenvolvimento da mentalidade democrática entre nós. Esse livro, né, ele vai culminar aí no que o Paulo Freire chama de sonho de democracia. Quando o autor menciona essa noção de sonho de democracia, ele está querendo dizer que a democracia é um sonho, né? Que ela não se realizou. A gente vê desde pedagogia do oprimido até pedagogia da indignação, né? Transcorridas aí quatro décadas, né, de trabalho do autor, na segunda metade do século passado, né, da década de 60 até o final da de 90, um trabalho de enfrentamento aos mecanismos sociais que impedem a realização, né, uma realização plena de democracia. Então, a utopia, o sonho que perpassam a obra do Freire, né, tem esse propósito de se efetivar, de se concretizar, né, em sonho de democracia. Então, a gente observa na primeira carta que trata do espírito deste livro, como que o Paulo Freire vai narrando, né, é um autor muito preocupado com essa questão da leitura, né, e da escrita. Então, ele considera que narrar é uma das atividades mais importantes humanas, porque a partir da minha apropriação, da minha própria narrativa, da construção da minha própria narrativa, eu estou me apropriando da linguagem do mundo, aprendendo a ler o mundo, né, e proporcionando ao mundo o meu pensamento para colocá-lo em troca, em relação com os outros. Né? Então, narrar para o Paulo Freire é algo muito importante. E como o João até mencionou ali na ideia de educação bancária, essa distorção que se tem da educação bancária, principalmente nos dias de hoje, né, a gente há uma tendência de burocratização, né, de tecnicização da educação, que vai, de um certo modo, que é muito preocupante para o Paulo Freire, e vai, de um certo modo, transformar a vida em arquivo. Né? Então, os arquivos, né, o aluno, o professor, ou o profissional da educação, né, tomado como dados, cifras, um conjunto de informações, né, isso não é uma vida mesmo, no sentido pleno de bio, né? A biografia, né, a sua narrativa, a autobiografia, ela se escreve para fora desses quadrantes de uma educação voltada apenas para resultados, né, e que não se preocupa muito com a realização e com o sonho dos indivíduos, mas mais com as estatísticas dos resultados. Então, para desarquivar essas vidas, né, Paulo Freire incita, instiga, estimula neste livro
essa indignação diante de um engessamento da vida em arquivos, né? Então, a biografia aí que ele propõe, né, é uma biografia, a narrativa de si, né, aprender a narrar, ler e escrever o mundo, é uma forma de se apropriar dessa vida num sentido mais pleno, né, de alcançar o seu corpo em sua presença plena, né? É o contrário do sonambulismo vigente, né, em nossa época, né, desde a segunda metade do século passado, que vem emergindo, né, esse sonambulismo das vidas tornadas arquivos, né, documentos, onde o corpo, né, ele está presente e ausente ao mesmo tempo, e que a figura do zumbi, né, do morto-vivo, de uma certa forma que é muito comum na nossa ficção, no imaginário e social atualmente, vai, de um certo modo, fazer uma sátira, né, a essa nossa realidade de trabalho e de vida que bem presente aí, né, no nosso dia a dia. Então, a indignação aí para Paulo Freire tem esse aspecto de trazer para o corpo essa paixão pela liberdade, essa paixão pela educação, né, trazer para a educação o seu aspecto visceral e não técnico-administrativo, mas vivo, pulsante, vibrátil, né? Então, é uma provocação que o Paulo Freire deixa aí para a gente, como último livro de vida que ele escreveu, terminou de escrever ali bem próximo ao seu falecimento, né? E que vale muito a pena a leitura. Tem alguns trechos aí que eu selecionei que depois vai ficar disponibilizado para vocês no PPT que será enviado pelo André. Ok? Eu agradeço o convite, agradeço a paciência de todos vocês e estamos abertos aí para qualquer troca, qualquer diálogo. Muito obrigado, valeu, André, obrigado a todos. Agradeço a todos vocês, Tiago, Débora, Leonardo, João e Luiz Felipe, por esse espaço aí, essa contextualização a respeito da obra do Paulo Freire, dos seus ensinamentos, das suas colocações. Dentro da pauta, nós comentamos sobre a questão da trilha antirracista, mas por conta da variação temporal do ΔT, que já estamos quase finalizando, vai abrir o espaço para as interações. Willy Machado, agradeço aí, você já vai estar presente na outra pauta, para falar mais a respeito do tema, da apresentação. Agradeço a sua disponibilidade aí em estar conosco aí, Willy. E os professores que quiserem saber mais, basicamente em cima do que foi colocado no e-mail que foi enviado pelo núcleo ontem à tarde, estamos à disposição, não só a nossa equipe de Ciência da Natureza, Matemática e Tecnologias, como as demais, estamos trabalhando num movimento único aí, dentro da demanda da trilha antirracista. Então, agradeço, ele, a sua participação, estar nos ouvindo, e por conta do tempo, na próxima TPC, como vai ser uma atividade premente até o final do ano, você estará presente aí, compartilhando conosco aí a sua parte no PowerPoint. André. Willy, quer falar alguma coisa? André, só fazer um agradecimento aqui a Maria Lúcia, o Galvão, né, que comentaram no chat ali. Eu estou sem acesso ao chat, mas chegou no WhatsApp aqui para mim, né, que houve comentário. O Eduardo Galvão, um grande parceiro, assim, que eu tive a honra de trabalhar junto, né. Queria fazer o meu agradecimento aí a presença sempre presente, né, do Galvão, esse corpo assim em movimento. O Galvão é um homem que sempre no nosso dia a dia do trabalho ele procurava estabelecer mesmo, problematizar, né, as relações. Ele gostava muito das dúvidas, dos problemas, dos questionamentos. Então, um grande estimulador aí do diálogo crítico, provocativo. Muito obrigado, viu, Galvão? Forte abraço. Tenho muito de você nesse preparo nosso aí em torno do Paulo Freire. Forte abraço. Ok, Thiago. O chat já está aberto aí para as interações, tanto eu e o Luiz Felipe estamos aí na mediação, podem mandar as perguntas. Willy, agradeço mais uma vez. Se você quiser se manifestar, fique à vontade. Um grande abraço, agradeço aí a presença de todos. Luiz Felipe já disponibilizou para vocês também o link
presença, o registro de presença de hoje, tá certo? André, tem uma professora com a mãozinha levantada, Daniele Alves. Ah, é que não apareceu. O Luiz, apareceu aí para você? Desculpa, Débora, não vi. Apareceu sim, ô André. Eu estava mandando de novo o formulário, eu não vi, desculpa. Ah, não, imagina que para mim também não apareceu. Deixa eu... Só um minuto aqui. O Willy também levantou agora na sequência. Oi, André. Oi, pessoal, tudo bem? Colegas aí, parceiros do Núcleo Pedagógico. Willy, só tudo um bem? segundinho, desculpe atrapalhar, mas a professora Daniele Alves tinha levantado a mão anteriormente, então vamos abrir para ela, só para seguir a ordem de pedido de participação. Professora Daniele, gostaria de falar? Ela baixou Willy. ela tirou a mãozinha. Como ela até tirou a mão agora. Então, por gentileza, Willy, desculpe interromper, mas é porque ela tinha levantado aqui a mão. Por favor, Willy.